Graças e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Quero convidar os irmãos para ver a palavra de Deus, do Evangelho segundo Mateus, capítulo 16. Mateus 16, verso 18. Hoje eu estou completando um ano de licença pastoral. Há um ano recebi minha primeira licença pastoral. E eu quero louvar a Deus, oferecer esse culto ao Senhor como um culto em ação de graças por isso. Agradeço a Deus, agradeço a minha esposa e agradeço ao pastor André pelo companheirismo. Agradeço a todos os irmãos aqui da igreja do Nazareno em Tibiri 2, todos vocês. E a alguns amigos em especial que sempre oram por mim, quem a gente conversa praticamente diariamente também. A Deus seja a glória. Jamais imaginei que seria no meu primeiro ano de ministério pastoral oficialmente, já que eu já exercia atividades pastorais, mas não tinha licença, digamos assim, seria um ano tão conturbado, seria esse ano marcante, inesquecível, né? Mas agradeço a Deus. E também quero fazer menção ao Dia Internacional da Mulher, que será comemorado amanhã. E quero parabenizar as irmãs da igreja aqui do Nazareno, em Tibiri 2. E também as esposas, do Dia da Esposa do Pastor, que foi essa semana, né? Quero parabenizar minha esposa, Clécia Kelly, a esposa do pastor André, Miriam, e Deus as abençoe. Muito bem, Mateus capítulo 16, versículo 18, diz assim: E digo que ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. O tema de hoje, nosso sermão, é o poder da igreja. O poder da igreja. Eu estou me baseando num livro que publiquei recentemente sobre isso, sobre a doutrina da igreja, esse livro aqui. Qualquer coisa você pode entrar em contato comigo depois, se quiser maiores informações. O poder da igreja. Meus irmãos, conta-se que certa vez um homem estava na beira da estrada pedindo carona e ele estava segurando uma bolsa muito pesada, uma sacola muito pesada, e ainda tinha uma mochila nas costas, e a caminhada dele seria de muitos quilômetros. E aí ele foi pedindo carona, até que uma hora um caminhoneiro passou e viu que aparentava ser um homem de bem, perguntou para onde ele estava indo. Ele disse: estou andando aqui no final dessa estrada, 20 quilômetros, e estava naquele sol calcintante, aquela coisa quente, aquele mormaço. Ele disse: não, amigo, pode entrar, é meu caminho também, entra aí, fica à vontade, é bom até que eu vou conversando, tem alguém para conversar. E aí ele entrou, sentou-se, e eles foram conversando, mas tem uma coisa que encabulou o caminhoneiro, é que o homem que estava segurando a sacola no chão, antes de entrar no carro, continuou segurando a sacola. E a mochila que agora estava voltando nas costas, ele colocou para frente, né, para poder se encostar, mas continuou sustentando o peso, tanto da mochila como da bolsa, da sacola. E aí o caminhoneiro disse: amigo, agora você não precisa mais ficar segurando, agora é o caminhão que leva. Bota a sacola no chão, bota a mochila no banco, você não precisa mais ficar segurando esse peso. Ele não tinha atentado para aquilo, porque pelo costume de carregar aquele peso, de caminhar tanto, e ele não tinha atentado. Até que ele tirou a mochila, pôs no banco, pegou a sacola, pôs no chão, e ele sentiu um grande alívio e fez o seu percurso, porque agora não era mais ele que carregava aquele peso, mas era o caminhão que carregava ele próprio e o seu peso. Às vezes, nós estamos numa condição melhor do que estávamos antes e continuamos carregando o peso que nem esse homem. Porque às vezes a gente não sabe da potência em que o caminhão que nós estamos é capaz de carregar nós, ao caminhoneiro, a carga que está lá
atrás do baú, por exemplo, e a sacola que nós estamos carregando. E às vezes a gente não conhece o poder que está à nossa disposição. Muitas vezes a igreja do Senhor também se encontra assim. Outrora, nós carregávamos o peso dos nossos pecados, mas nós agora lançamos todos eles em Cristo e não sentimos mais a culpa dos nossos pecados. E quando pecamos, e sempre pecamos, infelizmente, nós podemos lançar de novo em Cristo o peso dos nossos pecados, a culpa e tudo que nos atrapalha. A igreja precisa saber do imenso poder que possui. A igreja possui um poder em diversas áreas, em diversas esferas, que muitas vezes não usa. Um livro que eu tenho lá em casa, cujo título é muito interessante, diz assim: A Força Oculta dos Protestantes. Embora esse poder, essa força oculta dos protestantes, seja um livro sobre a influência da igreja na política, em especial na Suíça e na França, enfim, na Europa como um todo. Mas a igreja tem esse poder, tem essa força. E hoje eu quero falar um pouco sobre 3 tipos de poderes que a igreja possui. O primeiro deles é o poder espiritual. A igreja possui poder espiritual. Esse é o maior, o primeiro e o mais poderoso poder que a igreja possui. Por exemplo, a igreja possui o poder de conversar com Deus. O apóstolo Tiago escreveu na sua carta que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você imagina então, um justo é um crente. Imagina então a oração de todos os justos, de um grupo grande de cristãos, orando em prol de uma causa. Pode muito em seus efeitos. E houve já falas até de uma rainha da Inglaterra, na antiguidade, que temia muito mais a oração de um escocês, um pastor escocês chamado John Knox, século XVI ou XVII, não lembro bem. Ela disse que temia mais as orações daquele homem do que toda a cavalaria do exército britânico. E era para temer mesmo, porque ele era um homem de muita intimidade com Deus, de profunda oração. A igreja tem o poder de orar. Quando não houver mais nada para fazer, a gente ainda tem sempre um recurso a mais. Quando os nossos recursos se esgotam, os recursos de Deus muitas vezes só estão conversando. Ele tem poderes, ele tem recursos para nós, bênçãos que nos são concedidas por meio da oração. Quantas vezes nós não passamos por apertos, ficamos aperreados, precisamos de alguma coisa e a gente não podia fazer nada, ou já tinha feito tudo que era capaz de fazer. E aí a gente se lembrou que não fez ainda aquilo que deveríamos ter feito primeiro, que era orar. E aí nós oramos e Deus resolveu. Quantas vezes já aconteceu comigo? Quantas vezes já pode ter acontecido com você também? Com vocês que estão aqui, com quem está acompanhando em casa. A igreja também possui um poder espiritual para disciplinar os crentes que estão em pecado. Em Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 20, fala um pouco sobre isso. Essa passagem que é muito mal compreendida, fala sobre a disciplina da igreja, o poder que a igreja tem para disciplinar. Mateus 18, 15 diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo mais 1 ou 2 pessoas, para que toda palavra se confirme pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-las, dize-o à igreja. Opa, a igreja. E se também se recusar a ouvir a igreja, considera-o gentil ou publicano, ou seja, expulsa, excomunga o crente pecador que não quer se arrepender de jeito nenhum. Já foi confrontado por uma pessoa, já foi confrontado por um grupo de pessoas, já foi confrontado perante a igreja inteira, não se arrependeu. A igreja tem um poder dado por Deus para discipliná-lo. E aí Jesus segue dizendo aqui: em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra terá sido desligado no céu.
Ou seja, a decisão de disciplinar um crente que está em pecado, na igreja, pode ser tomada com tranquilidade, porque esse crente já foi desligado no céu. Então, em algumas Bíblias diz assim, será ligado e será desligado. Mas está errada essa tradução. Não é será, como se a igreja mandasse no céu. Na verdade, a igreja é uma agência do céu. É uma filial, digamos assim. E a gente recebe as ordens da matriz. E aí, o crente que está em pecado, que não se arrepende de jeito nenhum, pode ser disciplinado com tranquilidade, sem peso na consciência da igreja. Porque ele já foi desligado no céu. E Jesus diz ainda, no verso 19 e 20, ainda vos digo mais, se dois de vós na terra concordar em pedir acerca de qualquer questão, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde dois ou três se reúnem em meu nome, ali estou no meio deles. Esse versículo 20, que a gente usa geralmente de maneira errada, para começar um culto, tem poucos crentes, né? Como se Jesus precisasse de algum crente na igreja para estar presente. Ele é onipresente. Antes da gente chegar aqui, ele já estava aqui. Ele está aqui agora. Aleluia. Quando a gente for para casa, ele continuará aqui. Porque não há nenhum lugar no universo onde Jesus não esteja presente. Ele é onipresente. O que esse texto significa é que mesmo a igreja pequena, 2 ou 3 que se reúnem no nome dele, tem poder para disciplinar o crente que está em pecado. A igreja tem poder espiritual para orar, para disciplinar o cristão que está em pecado, mas também a igreja tem poder espiritual para curar enfermos e expulsar demônios. Jesus enviou alguns dos seus discípulos, isso está em Mateus capítulo 10, do verso 5 ao verso 8, e ele diz, o texto diz, Jesus enviou esses 12 e ordenou-lhes, não ireis aos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo, o reino do céu chegou, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não levareis no cinto ouro, nem prata, nem cobre, nem bolsa de viagem, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento, ou do seu salário. Então, a igreja também foi concedido o poder espiritual dado por Deus para pregar o Evangelho, para anunciar o reino de Deus, para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos, para purificar os leprosos, para expulsar os demônios, e devemos fazer isso de graça. A nenhuma outra instituição foi dada essa autoridade. O governo não pode fazer isso em nenhuma instância, municipal, estadual, federal. O anticristo, quando ele conseguir reunir uma liderança só no mundo, também não vai conseguir fazer isso. Parece até que ele vai ressuscitar alguém, mas ele não recebeu esse poder dado por Deus para pregar o Evangelho, para fazer o bem às pessoas. E a igreja tem feito isso de 2 formas, pelo menos. Literalmente, não quer dizer que todos os crentes têm poder para fazer isso. Não, Deus dá os dons a quem Ele quer. Esse poder foi dado à igreja. Ou seja, esses dons para operar milagres, para curar, para pregar, para ressuscitar mortos, foi dado aos crentes em várias partes do mundo onde a igreja está. Isso tem acontecido. Pessoas têm orado e pessoas doentes têm ficado curadas. A igreja tem anunciado o Evangelho, como estamos anunciando agora. Meu amigo, o irmão Emanuel Martins, da Assembleia de Deus, lá de Campina Grande, recebeu esse dom de curar enfermos. E ele tem orado por pessoas, e pessoas surdas têm passado a ouvir. Pessoas que não conseguem mais andar, têm se levantado e têm andado. E Deus tem abençoado o ministério de Emanuel lá em Campina Grande e em toda a região ali da Campina Grande. Esse poder foi dado à igreja. A igreja tem poder para curar, expulsar demônios. Mas o poder espiritual ainda foi dado para a igreja também para perdoar pecados. Isso mesmo.
Deus deu à igreja poder para perdoar pecados, conforme está escrito em João, capítulo 20, versículos 22 e 23, que diz assim: e havendo dito isso, Jesus soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, serão perdoados. Se os retiverdes, serão retidos. Veja bem, meus queridos, esse texto deve ser entendido à luz de toda a Bíblia. E à luz de toda a Bíblia, na verdade, quem perdoa pecados é Deus. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, só Ele tem poder para isso. Mas a mensagem que leva as pessoas a se arrependerem dos pecados é a mensagem que a igreja prega. É por isso que Jesus disse: se vocês perdoarem os pecados dessas pessoas, eles serão perdoados. Ou seja, se as pessoas crerem na mensagem que nós estamos pregando, terão os pecados perdoados por Deus. Mas Deus, em sua infinita graça e soberania, resolveu envolver a igreja nisso também. Ele podia simplesmente perdoar os pecados das pessoas que falassem com ele em qualquer parte do mundo. Mas como é que ele faz isso? Por meio da igreja. A igreja prega o evangelho, os pecadores ouvem o evangelho, creem nele e recebem o perdão dos pecados. Aqueles, porém, que não creem na mensagem que a igreja prega, não terão os pecados perdoados. Este poder foi dado à igreja. O poder de pregar o evangelho e assim perdoar pecados. E por último, o último poder espiritual, entre tantos que eu poderia mencionar, a igreja foi dado o poder para pregar o evangelho. Nós temos esse poder. A nós foi entregue essa mensagem. A melhor notícia de todas. Não é a imprensa que dá. Você não vai ver nos canais de YouTube, a não ser que esteja vendo alguém pregando o evangelho. Você não vai ler ela num perfil do Instagram. O presidente da República não pode anunciar, ele não tem poder, o poder executivo não tem poder para anunciar a mensagem de salvação, mas nós temos. Essa mensagem que nós temos é muito mais poderosa do que se alguém que ganhasse o prêmio Nobel anunciasse a cura do câncer, por exemplo. Hoje nós vamos anunciar a cura do câncer. Seria uma ótima notícia, uma maravilha. Quantas pessoas seriam salvas todos os anos? Todos os anos. Ou como se alguém criasse um comprimido que pudesse ser vendido a um preço barato, a R$5, na farmácia, amanhã, e dissesse: aqui quem tomar esse comprimido jamais vai pegar o coronavírus. E tem comprimido para todos. Seria uma ótima notícia, sim. Seria. Mas a melhor notícia de todas é o Evangelho. Aliás, Evangelho significa exatamente isso. Boa notícia. Mas o Evangelho é uma boa notícia anunciada por Deus. Deus compartilhou conosco. E nós devemos compartilhar com todo mundo. Mas o poder da igreja, embora seja muito grande na área espiritual, não está resumido à área espiritual. O poder da igreja também se estende ao campo político. Sim, política não é do diabo. Não. Deus é tido na Bíblia como o rei dos reis. Ora, se ele é o rei dos reis, é porque há reis terrenos. Senão ele seria o rei de si mesmo, o único rei. Não. Jesus é tido como o Senhor dos senhores, como o rei dos reis. O Israel dos tempos do Antigo Testamento teve 43 reis. Primeiro Deus foi o rei de Israel. Aí o povo rejeitou o reinado divino, rejeitou a teocracia e quis ser semelhante às nações no seu entorno. Deus disse para o profeta Samuel: não se preocupe, Samuel, eles não te rejeitaram, eles me rejeitaram.
mas eu vou dar um rei a eles. E aí Deus deu o rei Saul. Depois Davi assumiu. Depois Salomão. E aí o reino, o país que já era pequeno, Israel, menorzinho do que Sergipe, um pouco, foi dividido entre o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. E cada um desses reinos teve 20 reis. Então Israel, como um todo, ao longo da sua história, teve 43 reis. A Bíblia também diz que é Deus quem levanta reis e quem abate reis. A Bíblia diz várias vezes em Provérbios que o coração do rei está nas mãos do Senhor e ele inclina para o lado que ele quer. A Bíblia diz também em Romanos capítulo 13 que toda autoridade é constituída por Deus. E também em Romanos 11:36 a Bíblia diz que tudo é dele, por ele e para ele. Que conversa é essa? Que a política é do diabo? Não, irmãos. Lembram-se de José? Lá no Egito, ele foi o primeiro-ministro do Egito, era um servo de Deus e era político. Lembram-se do profeta Daniel? Lembram-se do rei Davi? Lembram-se do que Paulo diz para a gente orar por toda a autoridade? Aliás, é esse texto que eu quero ler. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Versículos 1 e 2, 1 Timóteo 2, 1 e 2, diz assim: Paulo falando como deveria ser o culto de oração lá na igreja de Éfeso, onde Timóteo era pastor. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças, vários tipos de oração, por todos os homens, ou seja, a igreja deve orar pelo mundo inteiro. Aí ele diz também, pelos reis e por todos que exercem autoridade. Para quê? Pelo que nós devemos orar? Nós devemos pedir a Deus o que em relação a esses homens, as autoridades? O texto diz, para que tenhamos uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade. Em outras palavras, o bem-estar político de uma localidade passa também pelas orações da igreja. E na América Latina, em muitos momentos, a igreja chilou e o diabo prevaleceu. A igreja dormiu na Venezuela. E hoje, infelizmente, eles estão passando por aquele regime terrível, passando fome, proibido de sair do seu país, a semelhança do que acontece também em Cuba, quando os irmãos Castro assumiram aquela ilha e tornaram hoje são 11 milhões de habitantes, que são na verdade praticamente 11 milhões de escravos. Eles mataram os irmãos Castro, Fidel, Raul Castro, o Che Guevara e outros revolucionários, como se denominaram, mataram padres, pastores, ciganos, homossexuais e todos que discordavam daquela tirania. Mas a igreja prevaleceu. Os pastores foram assassinados, mas o evangelho não pôde ser silenciado. Apesar de toda a luta, há igreja na Venezuela, há igreja em Cuba, há igreja na Coreia do Norte, há mais de 400 mil crentes na Coreia do Norte. E glória a Deus por isso. Mas vocês entendem, irmãos, que o poder político que a igreja tem, primeiro, é uma oração. Muitas vezes a gente acha que se a gente eleger um candidato a vereador, a deputado, a senador, prefeito, governador, presidente, que seja cristão, ele vai tornar o Brasil um paraíso, a nossa cidade um paraíso. Não. É bom que escolhamos pessoas que tenham alguma cosmovisão cristã. É óbvio. Veja o objetivo aqui, para que tenhamos uma vida tranquila e serena. Então, o que é bom para o mundo é o que é bom para a igreja. Devemos escolher com base no que for bom para a igreja. E não com medidas escusas, com critérios egocêntricos. Não, esse cara não é cristão, ele é anticristão, mas ele vai arrumar um emprego para mim. Mas antes de
de tudo, isso não vai resolver. Pode ajudar, claro que ajuda, mas antes de tudo, devemos orar. Devemos orar mais. Agora que o cerco se apertou um pouco, nós estamos orando mais, mas isso deve fazer parte do nosso dia a dia e dos cultos de oração da nossa igreja. O famoso e falecido teólogo inglês John Stott, que pastoreou durante décadas uma igreja em Londres, ele nunca começou um culto na sua igreja sem orar pela rainha e pelo seu país. E eles vivem muito melhor do que nós, economicamente falando, pelo menos. Nós devemos orar mais. A igreja tem esse poder político e ela deve exercê-lo. Infelizmente, por conta de crentes mal informados no passado, nós entregamos tudo ao diabo. Política é do diabo, não me meto. E por conta de maus exemplos também, quando pastores colocaram políticos incrédulos nos púlpitos de sua igreja e pediram votos para A e para B, mostrando assim outro péssimo exemplo, nós fomos contaminados com isso também. Mas nós devemos observar para o que a palavra de Deus diz. A igreja também tem o poder, politicamente falando, de se posicionar, de escolher, de se posicionar, de manifestar sua vontade no momento em que estamos, a nossa insatisfação, até porque todos os regimes totalitários começaram colhendo pequenas liberdades. E não sei se vocês estão por dentro, mas aqui no Brasil já há supermercados dizendo o que pode e o que não pode ser vendido. Precisamos ficar atentos, irmãos, porque a história muitas vezes se repete. Isso já aconteceu em outras partes do mundo, sobretudo no século passado. E a gente precisa ficar de orelha em pé e usar todo o nosso poder de oração e de manifestação como cidadãos brasileiros para não deixar com que as coisas fiquem piores para o nosso lado. Terceiro lugar, o terceiro poder da igreja, o poder social. Eu quero ler um texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Primeira aos Coríntios, capítulo 6. Do verso 9 ao verso 11. Paulo escreveu o seguinte: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, são fofoqueiros, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Mas note o que ele diz no verso 11: alguns de vós éreis assim, mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito do nosso Deus. Aleluia! E o que é que esse texto tem a ver com o poder social da igreja? Tudo. A igreja cristã é a entidade que mais recupera ladrões. É a entidade que mais recupera bêbados, drogados, maus cidadãos, maus filhos, maus maridos, más esposas. Não há no mundo inteiro uma organização que seja comparada à igreja nesse quesito. Nenhuma organização fundou tantas escolas como a igreja cristã. Nenhuma organização fundou tantos hospitais como a igreja cristã, nem tantos asilos, creches, orfanatos, como a igreja cristã. O mundo deve à igreja essa gratidão.
Nenhuma instituição recupera tantos viciados em droga como a igreja cristã. Isso desde sempre. Essa carta Paulo escreveu há quase 2000 anos. E ele diz que lá na igreja de Corinto o povo diz que a igreja é um lugar de ex-pessoas que faziam isso e faziam aquilo. E é mesmo. A igreja é o grande hospital de Deus. A igreja é o lugar onde Deus recupera as pessoas. A igreja também é a escola de Deus, onde Ele ensina como se deve viver. E a cartilha de Deus é a Bíblia. E os professores de Deus são os crentes. E o diretor da escola de Deus é o Espírito Santo. Na igreja de Deus havia, lá em Corinto, pessoas que eram imorais, pessoas que eram idólatras, pessoas que eram adúlteras, homossexuais, ladrões, avarentos, bêbados, fofoqueiros, pessoas fraudulentas, mas elas foram justificadas. Aleluia. Foram salvas, foram alcançadas pelo poder do Evangelho. Então a igreja possui esse poder também, irmãos, o poder de transformar a sociedade. A missionária Edneia, lá do Rio de Janeiro, começou a pregar, uma das maiores pregadoras do Brasil, a missionária Edneia. Quando ela começou a pregar numa favela lá no Rio de Janeiro, era uma das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro. Uma das que tinha o maior índice de criminalidade, homicídio, tráfico de drogas, e tudo que advém disso, tudo de ruim que advém disso. E um dia eles conseguiram, com muito custo, fazer um barraco, um galpão, para abrigar as pessoas, para fazer os cultos, para oferecer cursos profissionalizantes. E um dia, naquela chuva de janeiro, aliás, é por isso que o nome daquela cidade é Rio de Janeiro, porque quando os portugueses chegaram lá, na época de janeiro, eles viram a Baía de Guanabara, pensaram que era uma chuva de verão, falaram que era uma chuva de janeiro, chamaram de Rio de Janeiro, né? Depois, que antes era Guanabara. Enfim, e um dia deu uma chuva e derrubou aquele galpão. Ligaram para a Edneia, cedinho da manhã, madrugada ainda. Ela chegou lá e a imprensa estava toda lá. Ela foi ver, graças a Deus, nenhuma vítima, ninguém se machucou, ninguém morreu, ninguém estava no lugar no momento. E a imprensa disse: missionária, esse lugar que vocês construíram, que a sua igreja construíram, desabou, e agora? Como é que vocês vão fazer? Ela disse: Deus ergueu esse prédio e Deus derrubou esse prédio, porque Ele vai nos dar um prédio melhor e maior do que esse, para alcançar mais pessoas. E foi justamente o que aconteceu. Eles conseguiram muitas ofertas e aquela repórter que estava perguntando, mal intencionada, não sabia que estava sendo usada por Deus, porque Deus usa até os inimigos da igreja para abençoar a igreja. Ela estava sendo usada para divulgar que eles estavam precisando de ofertas, e as ofertas chegaram. Tudo dá graças. Irmãos, Jesus disse que edificaria a minha igreja. Igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Glória a Deus. Sabe como aquela favela está hoje? Não há mais tráfico de drogas lá. Não há. O número de homicídios lá é baixíssimo. Não há. É um dos lugares mais seguros do Rio de Janeiro para morar. Por quê? Porque os grandes traficantes se converteram. O Evangelho transforma. O poder do Evangelho é o poder da igreja. Esse é o nosso maior poder. E esse ninguém detém. Como diz o velho hino, ninguém detém. É obra santa. Ninguém detém. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar este ardor. Ninguém detém. É obra santa. Esta causa é do Senhor. Aleluia. Irmãos, para concluir, a igreja possui pelo menos 3 grandes poderes, e nós devemos estar atentos a isso e saber desfrutar desses poderes: o poder espiritual, o poder político e o poder social. E tudo advém da palavra de Deus
e das nossas orações. A Deus seja a glória. A igreja, irmãos, é sim uma organização essencial. O trabalho que a igreja faz é sim essencial. Quantas pessoas desistiram de se matar porque entraram na igreja e ouviram uma mensagem da palavra de Deus? Quantas pessoas entraram, ouviram, ouviram hino sendo cantado e se converteram? Pessoas que estavam indo fazer coisas erradas, coisas cruéis, e desistiram, porque o Evangelho alcançou essas pessoas. Glória a Deus. Ninguém detém a obra do Senhor. Quer de portas abertas, quer de portas fechadas, a palavra de Deus será anunciada nessa nação. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Deus amado, louvado seja o teu nome. Muito obrigado pela tua palavra e pelo poder que o Senhor deu à sua igreja. Não a igreja do Nazareno, não a igreja em Piquiri, mas a tua igreja, Senhor. Onde os crentes se reúnem, o Senhor está presente. Amém. Está presente para abençoar, está presente para derramar poder, está presente para fazer emanar do teu evangelho, da pregação da tua palavra, todo esse poder que nós anunciamos aqui agora, Pai. Nos ajuda. Tem misericórdia da tua igreja nesse momento de dificuldade aqui no Brasil e no mundo, Senhor. Dá, Senhor, vigor espiritual àqueles que estão abatidos. Edifica mais uma vez a tua igreja. Fortalece, Senhor, porque foi o Senhor quem edificou a tua igreja. O Senhor edificou sobre o Senhor mesmo, que é a nossa rocha. Nossos pés estão firmados em ti, Senhor. E a tua igreja jamais, Senhor, cairá. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pastor André.